A partir deste vídeo, daremos início ao estudo sobre a Terra e o Universo. Hoje trataremos a respeito de algumas características do ar. Vamos lá. O volume do ar e a temperatura. O volume do ar aumenta quando é aquecido e diminui quando ele esfria. Quando o volume do ar aumenta, a gente fala que ele se expande. Quando o volume do ar diminui, a gente fala que ele contraiu, se contrai. Essas duas situações do ar fazem parte de duas características do ar chamadas de expansibilidade e compressibilidade. Então, o ar ele tem a propriedade de expansibilidade, ou seja, de se expandir, e também de compressibilidade, ou seja, de se comprimir. Como pode ser comprovado aqui neste esquema. Olha só, aqui temos um recipiente com água gelada e um balão cheio de ar. Então veja o volume do ar dentro do balão. Se submetermos esse ar dentro desse balão em água fervente, então ele vai se expandir, ou seja, ele vai aumentar o seu volume. Se esse balão voltar a esfriar, ele se contrai, ou seja, diminui o seu volume. Então, uma das características do ar é de se contrair e de se expandir quando submetidos ao esfriamento ou o aquecimento. Quantidade de ar em um recipiente e pressão interna. Quanto maior a quantidade de um gás presente em um determinado recipiente rígido, maior a pressão. Como é o caso aqui do pneu da bicicleta. Quanto mais ar for colocado na parte interna do pneu da bicicleta, maior será a pressão, ou seja, mais força o ar vai aplicar na parede interna do pneu. Não é só do pneu da bicicleta, mas em qualquer recipiente rígido. Porque se não for um recipiente rígido, como é o caso do balão, daquele balão de festa, então ele vai se expandir, então vai aumentar o volume. E nesse caso aqui está se referindo a um recipiente rígido, isto é, de volume constante. Então, quanto maior for a quantidade de ar, maior será a pressão interna. Quanto menor a quantidade de ar, menor será a pressão interna. Você pode, por exemplo, apertar, pressionar o pneu da bicicleta cheio. Então, você vai ter uma dificuldade de deformá-lo. Ele vai suportar mais peso, por exemplo. E se ele estiver com uma pouca quantidade de ar, então fica fácil assim de você apertá-lo, pressioná-lo e também suportar menos peso. Então isso porque a pressão aí foi variada de acordo com a quantidade de ar. A pressão do ar e a temperatura. Então será que a temperatura interfere na pressão do ar? Sim. Olha o que diz aqui, ó. Maior temperatura, maior pressão interna. Menor temperatura, menor pressão interna. Então, olha só aqui, ó. O pneu que está em contato com o asfalto quente, então a pressão interna do ar é maior do que se ele estiver em uma superfície fria. Então, se ele se encontra em uma superfície fria, então o mesmo pneu ele vai adquirir uma pressão interna menor. O ar quente tende a subir. O ar frio tende a descer. Você deve ter observado que os balões têm em seu interior um maçarico que lança chamas. Essa chama é para aquecer o ar no interior do balão. Então, por quê? Porque o ar quente ele tende a subir. E se o ar dentro do balão for aquecido, então o balão vai subir. As chaminés, nas chaminés das indústrias, das fábricas ou a fumaça em geral, você deve ter notado que ela sempre sobe. Por quê?
ela sempre sobe. Simples. É que o ar, no caso aqui, a fumaça, né, o ar, o vapor, ele está aquecido. Então, o que é quente, ele tende a subir. Então, por isso que a fumaça, ela tem esse aspecto aqui, ela sobe, porque ela está aquecida. O ar que sai de dentro da chaminé está aquecido. Então, é claro que ele vai subir, levando consigo a fumaça. As propriedades do ar dão origem a alguns fenômenos naturais, como é o caso das brisas à beira-mar. Olha só, durante o dia, o ar próximo à areia aquece mais rápido do que o ar próximo à superfície da água, do mar. Então, o que é que acontece? Lembra que o ar quente sempre sobe e o ar frio desce? Pois então, o ar quente próximo à areia sobe e o ar frio da superfície do mar vem ocupar aquele espaço deixado pelo ar quente. Isso gera a brisa marítima, que é o deslocamento do ar em direção à praia. Durante a noite, acontece o inverso. A areia do mar esfria mais rápido e a água do mar esfria mais lentamente. Então, o que é que acontece? Como o ar próximo à areia do mar esfria mais rápido, então ele vem ocupar o espaço do ar frio na superfície do mar, que por sua vez vai subir. Ventos, o ar em movimento. Sabemos que o ar aquecido sobe e o ar das regiões vizinhas se move para ocupar o lugar daquele ar que subiu. Isso dá origem a ventos. Ventos é ar em movimento em relação à superfície terrestre. Não podemos ver, né, o ar, os ventos, mas sim os seus efeitos, como aqui na imagem sobre a roupa e o guarda-chuva aí desta pessoa, tá certo? E também o movimento das ondas do mar, da poeira. Então, podemos perceber aí o ar, né, no caso aqui os ventos, ok? Que é o ar em movimento horizontal, né, em relação aí à superfície da Terra. Para se saber a direção em que o vento está vindo, pode-se usar a biruta e o catavento. A biruta tem suas extremidades abertas, sendo que uma maior e outra menor. Então, o vento, ao passar pelo seu interior, vai posicionar ela de acordo com a direção que ele está vindo. O catavento também, ó, esse galo aqui tem vários modelos, né? Esse aqui é um galinho, um galo. Então, o galo ele vai se posicionar, no caso a seta aqui, ó, vai se posicionar em direção onde o vento está vindo, de onde o vento está vindo. Então, aqui, ó, norte, sul, leste e oeste. Então, a setinha vai se posicionar na direção em que o vento está vindo. E para medir a velocidade do vento, ou seja, para saber quantos quilômetros por hora ele está, então se utiliza o anemômetro. Ele é formado também aqui, ó, por essas conchas. Então, o vento, ao bater nessas conchas, faz ele girar. E de acordo com a quantidade de giros, é medida ali a velocidade do vento. É indicada ali a velocidade do vento. Então, foca aí. Biruta e catavento é para saber a direção que o vento vem. O anemômetro é para saber a velocidade do vento. Quantos quilômetros por hora ele está naquele momento. As características do ar também dão origem a ciclones, furacões e tufões. Mas o que é um ciclone? Diz aqui, ó. O ciclone é um grande rodamuinho de ar que acontece em certos locais em virtude de diferenças de pressão atmosférica entre o Equador e os polos. A gente sabe que os polos são mais frios. O Equador é mais quente. Então, essa diferença aí de temperatura vai originar também pressões diferentes nesses locais.
ok? Então isso vai gerar ali os ciclones. Agora, furacões e tufões é o mesmo que ciclone, é o mesmo fenômeno, sendo que furacões acontecem no Oceano Atlântico e tufões são os ciclones que acontecem, que ocorrem na parte oeste do Pacífico. Então, o ciclone ser chamado de furacão ou de tufão vai depender da região ali onde ele acontecer. Aqui abaixo você tem a imagem, né, dos efeitos de um furacão que ocorreu em Santa Catarina. O nome desse furacão é Furacão Catarina e aconteceu em 2004. Então veja aqui os efeitos de um furacão, sendo que não é muito comum no Brasil aí ciclones, ok? Ou furacões. Aqui no mapa é mostrado aí onde ocorre os furacões e os tufões, né, que são tipos de ciclones. Então vamos lá. Aqui ó, você tem o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e o Equador. Oceano Atlântico, Oceano Pacífico. Então olha só. Os ciclones que ocorrem no Oceano Atlântico e no leste, na parte leste do Oceano Pacífico, são chamados de furacões. E aqueles ciclones que ocorrem no Oceano Pacífico, ou seja, na parte oeste do Oceano Pacífico, são chamados de tufões. E tem aqueles que ocorrem, aqueles ciclones extratropical, né, que ocorre abaixo dos trópicos. E a exemplo temos aquele ali, o furacão Catarina, que ocorreu lá no sul do Brasil. E temos também o tornado, né? Os tornados são nuvens em forma de tubo ou funil, como você visualiza aqui, ó, na imagem. Colunas de ar em rápida rotação que parecem estar penduradas em uma nuvem. Então essas colunas do ar aqui ó, ficam em rotação, ou seja, girando, e parecem estar penduradas aqui ó, na nuvem. Tem um formato de funil. Gente, são poucos metros de extensão, né? Tem poucos metros de extensão. Então significa que os ciclones são maiores, têm maiores extensões, são mais destrutivos, embora sejam menores, mas são mais destrutivos. Suga o que encontra pelo caminho. Então sapos, animais, telhados, o que você imaginar, ele consegue sugar, tá certo? Aí depois que ele se desmancha, né? Se encerra, então ele começa a deixar cair tudo aquilo que ele sugou. A velocidade dos tornados são bem maiores, chega a 500 km por hora, mas duram poucos tempos, tá certo? Dura pouco tempo. Já o ciclone dura mais tempo, tá certo? E alcança velocidades menores.